antes de introduzir o assunto, vou fazer um breve comentário, né? A gente tem dois assuntos que ninguém está muito afim de assistir ultimamente, que é a previsão do tempo, com as coisas que estão acontecendo, com as temporais que estão acontecendo, as enchentes, e pegar uma nota e procurar os impostos que a gente paga. Depois da série de temporais, sim, a série de temporais que atingiram o Estado, a gente chega até a esquecer que o governo do Rio Grande do Sul conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa um aumento na alíquota básica do ICMS. Além disso, o imposto ficou maior nos combustíveis e na telefonia. E isso também junto com a energia elétrica. Para saber de que forma isso vai atingir o nosso bolso, está conosco o Rafael Borim, que é diretor do Instituto de Estudos Tributários. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Olha, eu acho que eu tenho razão, né? A previsão do tempo já é um assunto que assusta muita gente. Agora, falar de imposto hoje no Brasil, e especialmente no Rio Grande do Sul, é de arrancar os cabelos, Rafael. Até eu tento, quando eu vou falar sobre isso, ou falar antes da refeição, porque depois é um assunto indigesto, né? Sem dúvida nenhuma. Quando eu toco no bolso do contribuinte e ainda considerando toda a situação de serviços que a gente recebe em troca, e isso realmente torna o assunto muito árduo, né, para todo pegar mundo. A telefonia, então, que é campeã de reclamações no Procon, e, enfim, a gente fica imaginando, a gente já vai pagar mais por um serviço que não melhorou de forma alguma. Isso aí é um problema muito sério, né? A gente observou aí nos últimos meses uma luta do governo do Rio Grande do Sul, né? Vamos dizer assim, pelos seus motivos, pagamento de folha, atraso de funcionalismo, e conseguiu com isso aprovar aí uma série de medidas que vão aumentar a carga tributária a partir do ano que vem. E nós somos sempre contra o aumento de impostos, não pelo aumento em si, mas porque ele não é a solução para aquilo que a gente precisa hoje para melhorar o nosso Estado. Então, quando se fala em aumento de imposto, se fala em aumento de gasto. Sim. Porque existe uma máxima na economia que os orçamentos eles nunca diminuem. Quando se fala em corte de despesa, não está se falando em reduzir a despesa. Se reduz aquilo que está projetado para o próximo ano, mas não se reduz o que se gastou esse ano. Então, quanto mais se aumenta a receita, maior é a demanda, né, por abocanhar parte dessas receitas. Eu não me lembro de algum governo que, não, agora sobrou, nós vamos devolver. É um caso raríssimo, uma exceção à regra, né? Bives, isso aí é um problema que a gente, além de ter um sistema tributário complexo, sim, pesado, a gente vê que existem regras de orçamento no Brasil que dificultam muito que, por exemplo, uma entidade pública ela possa se tornar eficiente. Sim. Se ela se torna eficiente, é provável que no próximo ano ela receba menos verba do que neste ano. Claro. Então, você vê a dicotomia que existe de uma entidade pública, de um braço operacional do Estado, se mostrar eficiente, fazer mais com menos, isso pode repercutir para ele, num próximo ano, receber menos verba para executar os seus projetos. Bom aluno no Brasil é que é o punido, nesse caso, se a gente for ver. Exatamente. Aquele que faz o tema direitinho de casa, as contas direitinho, esse vai ser o punido. Bom, antes da gente entrar na questão do ICMS, só uma pergunta na estrutura geral do nosso país, total, o Brasil e também do Estado. Tu disseste que é complexa e pesada. Então, nós temos dois defeitos. É difícil pagar, porque ela é muito pesada para o nosso bolso, e é difícil de entender. Tem muitas pessoas que não entendem ou nem sabem o que estão pagando. Você pegou bem. São dois problemas que a gente vive hoje no Brasil e isso se repete no Rio Grande do Sul em relação ao pagamento de tributos. Se tem uma carga tributária que ela é muito alta, então, se fala em 35%, 36% de tudo aquilo que a gente consome, esses 35% ficam para o Estado. Aqui entendendo o Estado como União, Estados e municípios. Sim. Certo? Só que eu sempre digo que o custo do tributo no Brasil não é 35%. Por quê? Porque aí não está calculado o tempo que o contribuinte e que as empresas gastam para calcular o imposto. Imagine que numa empresa brasileira você precisa de 2.600 horas por ano para se fazer a apuração dos tributos. Tamanha é a complexidade da legislação. É difícil entender a lei que estabelece o pagamento de um tributo no Brasil. Isso já é um custo, afinal de contas, tem o time is money nesse caso. Tem o time is money, tem o problema de ter que contratar advogado para estar explicando, para estar interpretando, contador. Isso sem falar numa força que o contribuinte tem que colocar dentro da empresa, num sentido de
não correr riscos, porque as multas, em razão do não pagamento do imposto, são também muito pesadas. Então, essas 2.600 horas, Bives, significa que isso é um custo que aquela empresa está tendo e ela está deixando de produzir. Claro. Ela está deixando de, por exemplo, colocar esse investimento numa área comercial, numa área de produção, numa área de inovação, como a gente viu agora nessa belíssima entrevista, para colocar numa área simplesmente burocrática, de cumprir regras para o Estado. Eu digo nas minhas aulas que o Estado devia pagar o salário dessas pessoas. Eu faço uma brincadeira, é lógico que isso não vai acontecer nunca. Sim. Mas o Estado devia pagar uma parte do salário dessas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que estão dentro de empresas e, assim, sem nenhum preconceito, essa é a minha área, né? Claro. Mas, assim, é um trabalho importante, é um trabalho que, sem ele, a empresa não consegue emitir uma nota, ela não consegue vender. Né? Verdade. Só que a estrutura, o corpo que esse segmento, que é o setor fiscal, contábil, tributário, ganha dentro de uma empresa, faz com que o empreendedor se desestimule. Então, vamos botar aí para você entender. Agora nós vamos ser bem didático, né? Perfeito. Vamos lá. Então, antes mesmo de botar o custo do imposto no seu produto ou no produto que você está consumindo ou comprando agora, você já tem que botar o custo do cálculo daquele imposto que já está entrando no preço do produto. Ou seja, do contador, seja lá o que for dentro da empresa, já tem custo nisso. Sim. Aí passamos para o imposto. Por exemplo, quais os principais produtos em alta no ICMS agora, que vai afetar a partir do ano de 2016? Bom, os 3 principais produtos, energia elétrica, comunicação e gasolina. Tá? Em relação a esses 3 produtos, nós tínhamos uma alíquota do imposto de 25% e essa alíquota passa para 30%. Em relação a esse aumento, eu queria fazer um primeiro esclarecimento. Quando se fala que uma alíquota do ICMS aumenta de 25% para 30%, isso não é verdade. Por quê? Porque o ICMS ele é um imposto que ele incide sobre ele mesmo. Então, a gente, quando vai falar de carga tributária, o custo do imposto numa mercadoria do ICMS, a gente fala em alíquota nominal, que é essa alíquota de 25%, e a alíquota real, que é a alíquota que dói no bolso do consumidor, que é o quanto ele paga. Então, para você entender bem, Bives, uma alíquota de 25%, ela já tem um impacto real de custo de 33%. Porque sobre uma mercadoria, você tem 25 sobre 25. Existe uma fórmula de fazer esse cálculo, que é uma fórmula super complexa, que não deveria ser. Eu já estou perdido. Deveria ser uma coisa muito simples. Sim. Mas o que as pessoas têm que entender? Que 25%, se você for fazer uma conta, olha, eu vou vender um produto, um empresário, vou vender determinado produto, que a minha alíquota vai ser de 25%, o cálculo que ele tem que fazer é que o custo tributário vai ser de 33%. E agora, a partir do ano que vem, tá, nós vamos ter uma alíquota de ICMS para esses 3 produtos super importantes. Ninguém, vamos dizer assim, vive sem luz, sem energia e sem telefonia. Tá? E nós vamos ter uma alíquota de 30%. Qual é a alíquota real desses 30%? É bom lembrar que no caso do combustível, se você não tem carro, não fica achando que vai passar ileso, porque vai incidir no cálculo da tarifa também. Sem dúvida, sem dúvida. O problema é que essa tarifa do transporte público. O transporte deixar claro. A gasolina, ela acaba aumentando tudo, o custo de tudo. Por quê? Porque o frete, o transporte, as indústrias trabalham com combustível. Claro. Então, o combustível não é só aquela coisa do consumidor que vai no posto de gasolina. Aquele ali é o melhor exemplo que a gente tem. Mas, somado a isso, você tem ainda todo o problema dos produtos das indústrias. Mas só para poder fechar essa questão do ICMS desses 3 itens, a alíquota de 30% ela tem um impacto real de 42%. 42%. É quase a metade. Quase a metade do que a gente consome de luz, a gente está pagando em imposto. Meu Deus. Então, assim, isso, claro, sem falar nos outros tributos que também acabam tendo como consequência o impacto nesse aumento. Sim. E aqui eu já vou começar a dar uma explicada no nosso sistema tributário. Por exemplo, quando a gente aumenta o ICMS, tá, a gente já está aumentando, por consequência, 2 contribuições federais, que são tributos federais, que é o PIS e a COFINS, que também são tributos que oneram o consumo. Então, se eu vou comprar uma televisão, se eu vou comprar um sapato, se eu vou comprar qualquer coisa que eu for comprar, eu vou ter que pagar ICMS e PIS e COFINS. E no Brasil,
o PIS e a COFINS, dentro do cálculo deles está o ICMS, porque nós temos no Brasil um sistema que aceita tu tributar imposto sobre imposto. Então, o que acontece? No momento que a gente aumentar a alíquota do ICMS, eu vou ter, por consequência, um aumento no cálculo do PIS e da COFINS, que oneram em 10%, 9,25% é a alíquota, cada produto. Vem aqui, vem aqui. Você entendeu? Você entendeu? Nós estamos pagando um imposto que também vai incidir em outro imposto, ou seja, aumenta o ICMS e já vai aumentar outro imposto na tabela junto. Já encosta no COFINS, por exemplo, e já vai aumentar também. Esse aumento que foi feito aqui no Rio Grande do Sul vai aumentar a arrecadação federal. Sim. Aumenta a arrecadação federal. Com certeza. Por causa dessa incidência que existe do PIS e da COFINS sobre o ICMS. Rafael, deixa eu entender mais uma aqui. Ó. Por exemplo, por que existem tantas diferenças de alíquotas de ICMS? Tá? Qual o critério, por exemplo, para que bebidas e maquiagens tenham uma taxação tão alta? O ICMS ele é um imposto que incide sobre o consumo. E ele tem uma regra que está na Constituição Federal que diz que ele vai ser um imposto seletivo. Sim. O que significa um imposto ser seletivo? Que ele vai ter uma graduação das suas alíquotas conforme a essencialidade dos produtos. Então, um produto que compõe a cesta básica, arroz, feijão, batata, são produtos que têm que ter uma alíquota do ICMS menor do que, por exemplo, bebida alcoólica, cigarro, armas, munição. E perfumaria também, por exemplo, shampoos e etc. Sabe que esse assunto da essencialidade, né, Bivs, ela é muito relativa, né? Pois é. Só para você ter uma ideia. O ICMS ele tem que seguir essa regra, certo? Então, sim, bebidas é 25% e cesta básica é 7%. Agora, perfumaria, cosméticos, também é 25%. Sim. E aí a gente pensa assim, mas são produtos que são supérfluos? São produtos que a gente deveria tributar com a mesma alíquota da bebida alcoólica, que a gente sabe que faz mal? Sim. Né? No caso do sabonete, eu acho que eu vou usar sabão em barra, então, né? É um produto essencial na nossa vida. Você quer ver um exemplo que, na minha opinião, viola completamente esse princípio, sim, da seletividade, da essencialidade? É a questão da tributação sobre a comunicação. Claro. Comunicação... Eu já fui avisado, viu? A telefonia e TV a cabo já estão enviando mensagens de que vai ser recalculado o valor. Então, os três primeiros são esses três e nós vamos ter também o aumento da nossa TV, né, da televisão a cabo. Sim. Também vai ter um aumento de 2%. Não é um aumento tão grande, mas é um aumento que, sem dúvida, vai ter uma repercussão no custo de todos os produtos e que a gente adquire via televisão a cabo. Essa seria também a minha pergunta agora no geral, né, para a gente entender, porque vai faltar tempo para a gente explicar tanto imposto aqui. Sim. Eu até que já quero te convidar, Rafael, para que tu voltes e a gente possa analisar outros tipos de tributação, claro, associadas ou não ao ICMS. Uhum. Nós vamos ter o impacto da inflação, isso é evidente. Teremos mais inflação em 2016? Sem dúvida nenhuma. E um retrocesso também no consumo, um recuo. O que acontece? Tá? Quando se aumenta o imposto, sim, tá, a gente está aumentando o custo do produto. Então, a gente vai ter uma inflação maior. No momento que a gente aumenta muito o custo do produto, há uma retração no consumo, uma retração da economia. Com base nisso, até a gente pode vir a ter, não se sabe, vai ter que dar uma bola de cristal para saber se vai reduzir a inflação. Acredito que não. O problema maior que eu vejo nessa equação de aumentar impostos para arrecadar mais é o seguinte: uma economia, um sistema tributário que a gente poderia dizer assim, saudável, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser, primeiro, simples, ele tem que ser fácil de se calcular. Por exemplo, quando você vai nos Estados Unidos e vai consumir algo num restaurante, numa loja, sempre tem aquela expressão plus tax, que sim, é mais o imposto. Então, as pessoas elas já perguntam, quanto custa esse sapato? Custa 100. Aí ela olha, plus 12%, 7%. Aquele vai ser o custo total daquele produto. A pessoa entende o sistema e ela concorda e ela paga. Aqui no Brasil, a gente tem uma carga tributária que ela é muito complexa e isso acaba gerando desconfiança nas pessoas. Então, a gente acaba tendo um sistema que ele, aumentando a arrecadação, ele diminui o nosso PIB. Diminui o nosso PIB, porque as pessoas vão consumir menos, porque o tributo está muito alto.
Existe um cálculo, Bives, esse vai te assustar, mas me perdoa pela minha transparência aí. Existe Não, um cálculo para isso. Existe um cálculo que a gente trabalha no Brasil 135 dias. Sim. São 4 meses e alguma pra coisa pagar só para pagar o imposto. A partir desse dia, aquilo que tu produzires vai ser para tua empresa, para tua... Bom, me corrija se eu estiver errado. Então, em 2016, vamos ter uns dias a mais ainda. Vamos ter uns dias a mais. Vamos trabalhar mais umas 2-3 semanas ainda só para poder... Para pagar o imposto. Tu aceitas o convite de Sem voltar dúvida. E a gente pegar outros produtos e outras tributações para poder Sem dúvida, entender? vai ser um prazer. Já está feito o convite, porque a aula foi espetacular, um tema tão complexo, e o Rafael Borim nos ajudou em muito. Parabéns pela forma simples e transparente. Parabéns a vocês também pela iniciativa, né? Isso, o convite já está feito. Tá, então, agora que elogiou, vai ter que voltar. Obrigado, Rafael Borim, advogado, especialista na área, e especialmente do Instituto de Estudos Tributários. Sejam bem-vindos e um abraço a todos no Instituto. Um abraço a todos também. Obrigado.